Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um pai exemplar. Ele era um ótimo pai e consagrava sempre os seus filhos a Deus. Será que vocês sabem quem é esse pai da história de hoje, que está lá na Bíblia? Bom, nós vamos orar e depois eu vou falar para vocês. Fechando os olhinhos, pensando em Papai do Céu. Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela vida de cada criança que está ouvindo essa história, abençoa a família de cada uma delas, que possamos aprender mais através dessa história. Fala aos nossos corações e que possamos aprender do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a história de hoje vai falar sobre Jó. Essa história está lá na Bíblia, em Jó, capítulo 1. Jó, ele era um excelente pai. Ele foi um excelente pai para os filhos dele. E ele morava em uma terra chamada Uz. Essa terra, ela fica lá no Oriente. E Jó, ele era um homem bom. Ele era muito honesto, ele era temente a Deus e ele procurava sempre fazer as coisas que agradavam a Deus. Ele tentava não fazer nada de errado. Ele procurava viver uma vida que agradasse ao Senhor. E Jó, ele tinha 7 filhos homens, e mais 3 filhas. Ele era o homem mais rico de lá do país dele. Ele tinha muitos animais, tinha muitos escravos, tinha uma casa muito boa, bem grande, bem bonita. Ele era um homem que tinha muitas coisas. E os filhos de Jó, eles gostavam muito de fazer grandes festas, aquele banquete, muitas comidas, né? E sempre que os filhos faziam, cada filho costumava fazer em um período uma festa. Sempre que eles faziam, as 3 irmãs deles sempre eram convidadas para estar lá, nesses banquetes. E elas comiam, né, bastante, era muita coisa gostosa, igual quando a gente faz festa de aniversário, né, aquela monte de comida gostosa. Então, a família de Jó era assim, eles gostavam de fazer essas festas. E como Jó era um bom pai, lembra que eu te falou que ele era um bom pai? Como ele era um pai cuidadoso, que sempre se preocupava muito com os filhos dele, ele sempre quando acabava aquelas festas que eles davam, ele se levantava de madrugada e ele oferecia sacrifícios a Deus em favor de cada um dos seus filhos. Porque ele ficava preocupado. Antigamente, quando a gente cometia pecado, a gente tinha que oferecer um sacrifício a Deus para nos purificar dos nossos pecados. Então ele se preocupava que se os filhos dele tivessem cometido algum pecado, mesmo que fosse em pensamento, ele se preocupava com isso e por isso ele fazia esses sacrifícios, oferecendo para Deus para purificar os filhos dele, né? Jó sempre fazia isso. Porque ele ficava pensando, né, que de repente algum filho dele pudesse ter cometido algum pecado e ofendido a Deus. Olha só que exemplo de pai, né? Já pensou? Ele cuidava tão bem que se preocupava tanto com a vida espiritual dos filhos dele, né? E para os filhos dele, ele era um excelente exemplo, porque ele vivia aquilo que ele ensinava, né? A gente ouve muito falar, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tem pessoas que falam assim. E realmente, né, a gente fala para o filho, você não pode mentir. Mas aí, às vezes, alguém liga para a casa dessa pessoa e ela vai falar, fala que eu não tô. Então, quando o pai ou a mãe faz isso, não tá vivendo aquilo que está ensinando, né? Pelo contrário, e os filhos, eles aprendem mais com o nosso exemplo. Então Jó, ele procurava ser um bom exemplo para os filhos de Deus, para os filhos dele. E ele fazia isso também porque ele amava a Deus e temia a Deus, né?
Jó foi um paizão. Era um pai assim que todo mundo gostaria de ter. Já pensou, né? Um pai que cuidasse tão bem assim. Foi um pai exemplar. E vocês, crianças, vocês precisam também obedecer ao papai de vocês, seguir o exemplo do papai, respeitar, né? E o papai, ele tem que ser um exemplo para vocês também, né? E com a história de hoje, os papais também podem aprender que a gente precisa ser um exemplo para o nosso filho, né? Ensinar os filhos através do nosso exemplo é aquilo que Deus espera de nós, né? A gente tem que consagrar também os nossos filhos a Deus, assim como Jó fazia, né? Então a história de hoje está nos ensinando isso. E que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.